Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico cinemática. E hoje, gráficos do movimento uniformemente variado. Então, vamos para a aula. Pessoal, vamos analisar então gráficos do MOVE em três modalidades. Primeiramente, a velocidade em relação ao tempo, logo em seguida, a posição em relação ao tempo e a aceleração em relação ao tempo. Vamos iniciar com velocidade em relação ao tempo. Pessoal, então vamos compreender o gráfico da velocidade em função do tempo. Então nós temos aqui que o gráfico é um tipo do gráfico do primeiro grau, é uma função do primeiro grau. Vamos representar aqui, professor, e todo gráfico que é representado por uma função do primeiro grau, nós temos representação em reta. Mas, professor, por que? Vamos entender aqui que a velocidade está fazendo o papel do y, velocidade final. A velocidade inicial está fazendo o papel do coeficiente b. A aceleração está fazendo o papel do coeficiente a. E o tempo está fazendo o papel do x. Então, nós temos aqui um tipo de função do primeiro grau. Tudo bem, pessoal? De forma escrita com outras variáveis. Então, nós podemos aqui primeiramente entender que se o a, pessoal, o coeficiente a, ele pode ser positivo ou negativo. Quando a reta é crescente em relação ao tempo, nós temos aqui que o a é positivo. Então, no primeiro gráfico, a aceleração será positiva. E no segundo gráfico, a reta decrescente, nós temos uma aceleração negativa. Tudo bem? Então, a inclinação da reta indica se a aceleração aqui será positiva ou negativa. Agora, o que nós temos que compreender também do gráfico? É essa divisão entre o ponto que toca no T. Então, aqui vamos analisar desta forma, que é o primeiro trecho e aqui o segundo trecho, para facilitar a nossa compreensão. O que acontece com o módulo da velocidade nesse primeiro trecho e no segundo trecho? Então, vamos compreender aqui que a velocidade inicial no primeiro gráfico, ela está saindo do negativo e está indo até chegar o tempo aqui nesse ponto e ela vai chegar a zero. Então, o que nós observamos? Que em módulo, pessoal, a velocidade está diminuindo até chegar neste ponto. Então, nesse primeiro trecho, o movimento é um tipo retardado. Professor, exatamente, retardado. O que acontece nesse ponto? Vai ter inversão de sentido. Pessoal, então, no tempo que toca a esse ponto, está tendo inversão de sentido. Tudo bem, pessoal? Então, o módulo da velocidade está diminuindo até chegar a esse ponto. Nesse ponto, a sua velocidade é zero. E agora, vai ter um outro sentido, sentido positivo. Estava no sentido negativo, agora vai para o sentido positivo. Então, este é o tempo que há inversão de sentido. Lembrando que a velocidade é igual a zero. Tudo bem? E aí o que acontece a partir desse instante? O módulo da velocidade aumenta. Então, no trecho 2, nós temos um móvel acelerado. Então, é importante nós destacarmos esses dois trechos antes da inversão do sentido e após a inversão do sentido. Vamos aqui analisar no gráfico ao lado. Vamos chamar esse aqui de trecho 1 e aqui de trecho 2. Então, o que nós observamos? Que agora a sua velocidade inicial ela é positiva e ela vai começar em módulo diminuir até chegar no tempo onde a velocidade será zero. Então, novamente, no primeiro trecho, o movimento será retardado. Tudo bem? Retardado. E aí, a partir do momento
que passa por esse tempo onde a inversão de sentido agora estará no sentido negativo, a sua velocidade de módulo começará a aumentar, pois vai se distanciar do zero. Então, esse tipo de movimento, a partir de agora, é um movimento acelerado. Então, pessoal, é esse detalhe que nós devemos entender sobre o gráfico da velocidade em função do tempo. Pessoal, vamos aqui compreender a primeira propriedade do gráfico, velocidade em função do tempo. A análise que nós vamos fazer é que através desse gráfico nós podemos encontrar a aceleração. E ela é numericamente igual à tangente do ângulo θ. Pessoal, numericamente, nós temos duas grandezas diferentes, tangente é uma grandeza matemática e aceleração é uma grandeza física. Então, apenas em números são iguais. Então, observe que quando nós temos uma aceleração positiva, a inclinação aqui nós podemos botar aqui um ângulo, θ, e aí nós poderíamos fechar aqui, pessoal, um triângulo retângulo. Mas por que a aceleração é igual à tangente do ângulo? Vamos entender aqui, pessoal, que aqui nós temos aqui a velocidade inicial, de onde está saindo, e aqui nós temos a velocidade final, neste ponto. O que nós observamos aqui? Que nesse ponto nós temos uma variação da velocidade. Variação da velocidade. Que é, pessoal, está fazendo o papel do cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo. Professor, exatamente. Então, pessoal, o que nós observamos? Que na parte de baixo nós temos uma variação de tempo. Ó. Nós temos o tempo inicial 0 e aqui o tempo que chegou a esta velocidade. Então aqui nós temos uma variação de tempo que está fazendo o papel, pessoal, do cateto adjacente. Professor, então mas por que a aceleração é igual à tangente? Mas, professor, por que a tangente do ângulo é igual em número à aceleração? Está aqui a explicação. Vamos aqui compreender que nós temos que a aceleração ela é a variação da velocidade em relação à variação de um tempo. E a tangente do ângulo é o cateto oposto do ângulo, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, observe que a aceleração está sendo representada aqui pela tangente. A variação da velocidade está sendo o cateto oposto e o ΔT está sendo o cateto adjacente. E por que nesse caso é uma aceleração positiva? Pois nós temos uma reta crescente, pessoal. E neste caso, uma aceleração positiva, pois a reta está crescente. Então nós temos aqui o caso de uma tangente positiva. E no segundo caso, pessoal, nós teríamos aqui, ó, o ângulo, vamos chamar de alfa, e aqui vamos colocar o ângulo θ. Só nós temos aqui que a tangente de alfa ela é igual a menos a tangente de θ. Então, nesse caso, nós temos uma aceleração negativa. Então, lembrando que aqui nós teríamos a variação da velocidade, uma velocidade inicial, aqui a velocidade final, e aí nós vamos ter uma variação de velocidade nesse ponto. Vamos somente observar aqui este detalhe. Então, aqui nós temos uma variação de velocidade que está fazendo o papel do cateto oposto. E aqui a variação do tempo que está fazendo o papel do cateto adjacente nesse intervalo. Então, neste caso, nós vamos ter uma aceleração negativa, pois a tangente ela é negativa. Por isso, nós temos uma aceleração menor que zero. Tudo bem? Mas nos dois casos, nós podemos encontrar a aceleração através
da variação da velocidade pela variação do tempo, que é numericamente igual à tangente do triângulo. Tudo bem? Então, espero que você tenha compreendido a ideia de que podemos encontrar a aceleração através da tangente do triângulo do gráfico. Importante este detalhe. Vamos agora para a segunda propriedade. Pessoal, vamos então compreender a segunda propriedade do gráfico, velocidade em função do tempo. Então, nós temos que a área será numericamente igual ao deslocamento escalar. Então, aqui nós temos um gráfico que está iniciando sua velocidade inicial neste ponto aqui. E vamos aqui representar que a sua velocidade no instante qualquer final será este ponto aqui. E aqui nós temos um tempo representado. Pessoal, aqui nós temos uma figura geométrica que é o trapézio. O trapézio está deitado. Então, a sua altura, lembrando que aqui o tempo inicial é zero, a sua altura está sendo representada pela variação do tempo. Então, vamos colocar aqui que a altura está fazendo o papel da variação do tempo. E nós temos que o trapézio tem a base menor e aqui nós temos a base maior. Então, aqui está sendo representado a variação da velocidade pela base. Por isso que numericamente a área da figura é igual à variação do espaço. Vamos lembrar o motivo, pessoal? Olha só, nós temos que uma área ela é dada pela base vezes a altura da figura. Tudo bem? Nós sabemos que velocidade ela é a variação da posição pela variação do tempo. E se nós isolarmos, pessoal, a variação da posição, nós temos que a variação da posição será, observe bem, a velocidade vezes a variação do tempo. Por isso que, numericamente, a área de uma figura é igual ao seu deslocamento. Está aqui a explicação matemática por termos essa igualdade apenas em número, pois a base está fazendo o papel da velocidade e a altura está fazendo a variação do tempo. Pessoal, vamos fazer uma demonstração que a área da base é igual em número ao deslocamento. E aqui está a demonstração da velocidade média do move. Então, nós temos aqui uma área que está sendo representada aqui pelo trapézio. Então, vamos aqui apenas destacar que aqui nós temos uma base menor. Vamos colocar aqui, base menor. E aqui nós temos a base maior do trapézio. Esse trapézio está deitado, base maior. E nós temos aqui a altura do trapézio. Está sendo representada aqui desta forma, tudo bem? Pessoal, se nós pudéssemos representar esse trapézio, ele estaria desta forma aqui. Professor, vamos aqui representar este trapézio. Aqui está fazendo o papel da base menor, a velocidade inicial. A base maior está fazendo o papel a velocidade final. E a altura que está fazendo o papel é um intervalo de tempo. Tudo bem? Então, aqui é um trapézio retângulo. Observe aqui, esta imagem está aqui apenas deitada. Lembrando que a área de um trapézio, vamos colocar aqui, ela é a base, vamos colocar aqui, base maior mais base menor, vezes a altura, H, dividido por 2. É como se fosse a área do triângulo, certo, pessoal? Que tivesse duas bases, a área do triângulo divide por 2. Então, está aqui a base vezes a altura dividido por 2. Então, quem está fazendo o papel, pessoal, da base maior
é a velocidade final. Está aqui, ó. Quem está fazendo o papel da base menor? Velocidade inicial. Quem está fazendo o papel da altura é o intervalo de tempo, aqui dividido por 2. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui ao lado, base menor, Bzinho, base maior, B maiúsculo, e aqui nós temos a altura representada aqui pelo H. Então, nós temos aqui que a área em número ela é igual ao deslocamento. Então, vamos colocar aqui ΔS no lugar da área. Observe aqui, nós estamos apenas substituindo. Nós vamos pegar o ΔT, que está multiplicando, e passar dividindo. Olha só, nós temos aqui, aí nós temos agora velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2. Mas nós sabemos que ΔS por ΔT é a velocidade média. Pessoal, por isso que a velocidade média no MOVE é a média aritmética das velocidades. Está aqui a explicação, pois veio da área do gráfico velocidade em função do tempo. Tudo bem? É uma média aritmética. Apenas aqui, pessoal, estamos fazendo a demonstração porque é uma média aritmética. Espero que você tenha compreendido este exemplo como demonstração. Tudo bem? Vamos agora para o próximo gráfico. Pessoal, vamos agora compreender o gráfico posição em relação ao tempo. E o primeiro detalhe que nós temos que colocar é que esse gráfico é do tipo do segundo grau. Professor, exatamente. E todo gráfico do segundo grau é representado por uma parábola. Ah, professor. Então, vamos aqui destacar logo. Mas por que, professor, é do segundo grau? Pessoal, vamos aqui compreender que esta equação aqui, a equação da posição em função do tempo, a posição final está fazendo o papel do y. Aqui nós temos que a posição inicial está fazendo o papel do coeficiente c. A velocidade inicial está fazendo o papel do coeficiente b. E o tempo está fazendo o papel do x. Então, temos aqui a ideia, então, que esse A sobre 2 está fazendo, pessoal, o papel do coeficiente A. E o tempo está fazendo o papel do x, mas ele é um tempo ao quadrado. Então, aqui nós temos a equação do segundo grau escrita, pessoal, só de forma contrária. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, por isso é um gráfico representado por parábola. E aqui nós temos um A, pode ser positivo ou negativo. Lembrando que se o A for positivo, a concavidade é para cima. Então, nós temos aqui uma aceleração positiva quando a concavidade é para cima. E nós temos um A negativo quando a concavidade é para baixo. Tudo bem? Então, aqui apenas representando que o gráfico da posição em relação ao tempo é um gráfico que apresenta uma parábola, pois é uma função do segundo grau. Vamos agora compreender melhor este gráfico. Pessoal, vamos fazer a primeira análise do gráfico posição em relação ao tempo. Então, primeira análise, vamos trabalhar com o A positivo, com cavidade para cima, aceleração positiva. Então, o primeiro detalhe importante, pessoal, vamos primeiro representar no primeiro gráfico como está sendo a posição, movimento progressivo e retrógrado. E no segundo, vamos representar se está sendo acelerado ou retardado. Então, vamos primeiramente compreender, vamos separar os gráficos em dois trechos, o primeiro trecho e o segundo trecho. Nós separamos o trecho no ponto onde há inversão de sentido, que é quando a velocidade do móvel para. A velocidade é igual a zero, nós temos inversão do sentido. Vamos ver o que aconteceu nesse primeiro gráfico. Nós temos que a posição está diminuindo com o tempo até chegar neste ponto. Então, nós temos que no primeiro trecho, nós temos um movimento retrógrado. Ah, professor.
pois a posição está diminuindo em função do tempo. E no segundo trecho, a posição começa a aumentar. Então, nós temos um movimento do tipo progressivo. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira análise é entender onde está aumentando a posição, onde está diminuindo a posição. Então, está aqui. Agora, vamos entender onde está sendo acelerado e onde está tendo retardado. Pessoal, este ponto aqui abaixo, nós sabemos que a velocidade é zero. É onde muda o sentido, inversão de sentido. Observe aqui um detalhe importante agora. A velocidade ela é representada no gráfico posição em relação ao tempo com uma reta tangente a este gráfico. Então vamos pegar 3 pontos aqui no primeiro trecho e vamos representar uma reta tangente. Ah, professor, então nós temos aqui uma reta, a primeira reta, uma segunda reta e a terceira reta, pessoal, fica horizontal praticamente. O que nós estamos observando? Que a inclinação da reta está diminuindo. Professor, lembrando que a velocidade está associada à inclinação da reta. Como esta reta está diminuindo a sua inclinação, então a velocidade está diminuindo. Por isso, no ponto mais baixo, a velocidade é zero. Então, no primeiro trecho, nós temos que o movimento ele é retardado. Retardado. Pois a inclinação está diminuindo e aí fica praticamente na horizontal, no ponto mais baixo, que é onde a velocidade é igual a zero. E aí no segundo trecho, pessoal, nós temos que a inclinação começa a aumentar. Ah, professor, então se a inclinação começa a aumentar, o módulo da velocidade está aumentando. Professor, então significa dizer que no segundo trecho o movimento é acelerado. Ah, professor, então aqui nós representamos as velocidades instantâneas a cada momento. Observe que se nós tivéssemos aqui uma velocidade instantânea 2 e aqui uma velocidade instantânea 1, a 2 é maior que a 1 em virtude de estar mais inclinada. Tudo bem, pessoal? Então, em módulo, são maiores em virtude da inclinação. Então, nós temos que o gráfico aqui, nós podemos destacar que no primeiro trecho ele é retardado e no segundo trecho ele é acelerado, em virtude da inclinação da reta diminuir, que são as retas são velocidades instantâneas representadas, e no segundo trecho acelerado, pois a inclinação está aumentando. Tudo bem? Agora, uma dica importante é que sempre no primeiro trecho, igualmente ao gráfico velocidade em função do tempo, é retardado e no segundo trecho, acelerado. Vamos para a segunda análise. Pessoal, a nossa segunda análise gráfica é a posição em relação ao tempo com o A negativo, concavidade para baixo. Ah, professor, o primeiro gráfico nós vamos analisar se é progressivo ou retrógrado, e o segundo gráfico onde está sendo acelerado ou retardado. Vamos aqui destacar o ponto onde a velocidade será zero, apenas para inversão de sentido. Vamos aqui destacar este ponto. Agora ele é um ponto máximo, tudo bem? Então vamos aqui lembrar que este é o primeiro trecho, que sempre separa pela velocidade de inversão de sentido. Este aqui será o segundo trecho. Vamos aqui entender que no primeiro trecho ele está aumentando a sua posição, então, se ele está aumentando a sua posição em relação ao tempo, ele é do tipo movimento progressivo. Ah, então, pessoal, no primeiro trecho ele está com um movimento progressivo. E aí ele para, inverte seu sentido, diminuindo a sua posição. Então, no segundo trecho ele está com um movimento retrógrado. Tudo bem? Então está aqui a nossa primeira análise em relação à sua posição com o tempo. Pessoal, vamos aqui compreender o ponto onde vai ser acelerado ou retardado. Vamos aqui destacar esse instante
onde a velocidade será zero, haverá inversão de sentido, e aí, para nós sabermos se está sendo acelerado ou retardado, nós temos que saber a inclinação da reta. Ah, professor, então vamos pegar 3 pontos aqui e representar a inclinação da reta. Pessoal, lembrando que a reta, a velocidade é sempre tangente a esta reta. E nós vamos observar aqui que a sua inclinação está diminuindo. Quando chega no ponto máximo aqui, a sua inclinação é nula. Por isso, a velocidade está diminuindo. Então, no primeiro trecho, o movimento ele é do tipo retardado. Ah, professor. Tudo bem, pessoal? Então, em virtude da inclinação da reta. E aí, com o passar aqui, ó, nós vamos observar que a sua inclinação começa a aumentar. A sua inclinação começa a aumentar. E aí nós temos que o movimento no segundo trecho ele é acelerado. Tudo bem? Em virtude da inclinação da reta. Então, pessoal, igualmente no gráfico anterior, primeiro trecho retardado e no segundo trecho acelerado. Então, vamos colocar aqui primeiro trecho e nós temos aqui o segundo trecho. Tudo bem? Então, é importante essa análise sobre a classificação do movimento. Vamos agora para o próximo gráfico. Pessoal, o nosso terceiro e último gráfico é da aceleração versus o tempo. Como no Move nós temos uma aceleração constante, então nós temos um gráfico do tipo constante, uma função constante. Em decorrência da aceleração ser constante no Move. Por isso, pessoal, o nosso gráfico vai ser uma reta paralela ao tempo. E aqui nós temos o primeiro gráfico com uma aceleração positiva. E nós temos aqui no segundo gráfico uma aceleração menor que zero negativa. Tudo bem? Lembrando que em qualquer ponto aqui a aceleração será a mesma. Então aqui está o gráfico da aceleração do Move, uma aceleração constante. Vamos agora para a análise desse gráfico. Então, vamos aqui compreender a propriedade do gráfico, a aceleração em relação ao tempo. Então, nós temos que a área da figura é numericamente igual à variação da velocidade. Lembrando que velocidade é uma grandeza física e área é uma grandeza matemática. Por isso, são iguais apenas em número. Ah, professor. Mas por que, professor? Nós temos aqui que a área de uma figura é a base vezes a altura. Então, nós temos aqui que a base dessa figura está sendo representado pelo intervalo de tempo, um ΔT. Então, a base está fazendo aqui o papel do ΔT. A aceleração ela é constante, ela não muda. Ela está fazendo o papel da altura. Mas professor, por que é igual a área em número à variação da velocidade? Pessoal, vamos aqui representar que a aceleração ela é dada pela variação da velocidade em relação a uma variação de tempo. E aí, se nós isolarmos a variação da velocidade, nós vamos ter a variação da velocidade sendo o produto da aceleração vezes o intervalo de tempo. E aí, se nós formos comparar esta igualdade, nós vamos comparar aqui embaixo. Observe que quem está fazendo o papel da área é a variação da velocidade. Observe que, por isso, são numericamente iguais. Porque a base, quem está fazendo o papel é o ΔT, apenas está invertido aqui o produto. Observe que quem está fazendo o papel da altura é a aceleração. Por isso, são iguais em número. Aqui nós temos uma variação de velocidade positiva e aqui nós temos uma variação de velocidade negativa. Pois aqui nós temos uma aceleração positiva constante aqui e uma aceleração negativa. Tudo bem, pessoal?
Então espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.